Voltando, pessoal. Então, dando sequência ao que a gente estava falando, nesse processo de cuidar e educar, nessas duas dimensões, da educação infantil, a gente vai perceber o seguinte, que aqui nós temos relações, experiências oferecidas às crianças, vividas pelas crianças, e dessas relações e experiências, um objetivo muito importante que tem que estar ali, de certa forma, no planejamento curricular, é a forma como nós vamos ajudar a criança a desenvolver as múltiplas linguagens. Tá? Então, decorre disso aqui as múltiplas linguagens. Vinícius, por que falar em múltiplas linguagens? Para que a criança possa se comunicar com o meio social e obviamente fazer suas representações. Então a criança ela vai desenhar, ela vai dançar, ela vai falar, ela vai escrever. Óbvio que a escrita alfabetizada é uma outra história, Nós estaríamos falando de alfabetização. Mas isso não quer dizer que a criança já não possa escrever mesmo sem ser alfabetizada, porque tudo é o início de um processo também, de alfabetização. Então essas múltiplas linguagens, ela vai ajudar a criança a se expressar e a compartilhar os significados. Então as múltiplas linguagens, vou colocar aqui no cantinho, observação. Ajudam as crianças a se expressarem, e a comunicar significados. Na verdade, comunicar, compartilhar significados. Bem, tudo bem, a criança ela adquire múltiplas linguagens, ela vai melhorando essa capacidade de se comunicar, de se expressar. E o que vem depois disso? O desenvolvimento das funções simbólicas. Tá? Então, disso aqui, a criança vai desenvolvendo a função simbólica, que é a capacidade que ela vai tendo de interpretar a realidade utilizando-se da compreensão dos signos e dos símbolos. Você veja, você vai num banheiro de um shopping, o que caracteriza o banheiro feminino? O que diferencia o banheiro feminino do masculino? Às vezes um rapazinho e uma mocinha de vestido, um chapéuzinho, um vestidinho, uma sombrinha, não é assim? Então, esses signos, esses símbolos, eles estão entre nós. E eles são elementos de comunicação, de interpretação da realidade. A linguagem é uma função simbólica. A criança ela vai desenvolvendo a linguagem, ela tem sua função simbólica. Linguagem, capacidade de compreender os números. Então, a criança vai se desenvolvendo nesse sentido. E óbvio que isso vai acelerar depois o seu desenvolvimento. Até um certo ponto, a criança tem uma capacidade de representação. Quando ela já está desenvolvendo as funções simbólicas, compreendendo signos, símbolos, se apropriando de linguagem verbal, de linguagem numérica, a capacidade de representação da criança aumenta demais. Tá? Então aqui nós temos uma evolução muito grande e perceptível. Aumento da capacidade de representação da criança. É um salto de qualidade no desenvolvimento e não simplesmente de quantidade. Salto de qualidade. Então,
professor da educação infantil precisa saber tudo isso para planejar adequadamente as atividades, né? Para trazer possibilidades de crescimento para a criança. A criança vai desenvolver aqui, por exemplo, o pensamento verbal, né? Ou seja, a capacidade de pensar antes de falar, e depois a fala interna, que é a capacidade de falar internamente planejando a ação. Então, isso tudo vai, vamos dizer assim, fazendo com que a criança se desenvolva para que ela possa viver, né, e se apropriando daquelas habilidades que os adultos têm e se construindo aos poucos. Vamos dar uma olhada aqui num outro slide. Segundo Vygotsky, pensamento e linguagem têm origens diferentes, mas se interrelacionam no momento em que o pensamento se torna verbal e a linguagem racional, que ela não fala qualquer coisa, né? Ela fala pensando. Isso significa que existe uma etapa pré-linguística do pensamento, que é uma inteligência prática, desprovida da linguagem, como, por exemplo, quando o bebê puxa a toalha da mesa para conseguir pegar o que está em cima. E há uma etapa, isso é uma etapa pré-linguística, e há uma etapa pré-intelectual da linguagem. Uma pré-linguística do pensamento e uma pré-intelectual da linguagem. Ou seja, uma linguagem emocional e comunicativa, como choro, balbúcio, gesto, olhar. Nos primeiros anos de vida, essas linhas se cruzam. E a linguagem se faz intelectual e o pensamento verbal. Assim, a linguagem que se encontra no meio sociocultural é interiorizada pela criança e passa a expressar o seu pensamento. Isto é, ela começa a pensar com palavras, construindo progressivamente os conceitos. Ok? Então tá aí um slide para você ter como fundamento aí disso que nós estamos falando. Então a criança, a partir disso, ela vai desenvolver a atenção, que é fundamental, né? A atenção. Isso tudo vai dando autonomia para a criança. Ou seja, quando ela desenvolve a atenção, aos poucos ela vai o quê? Controlar essa atenção de forma intencional. E como que ela controla a atenção de forma intencional? Utilizando-se das linguagens. Ela vai desenvolver memória. Quando a criança é muito pequenininha, ela mama, ela já está desenvolvendo memória, porque ela vai sabendo quem é a mãe, não é? Mas isso se desenvolve cada vez mais. E a criança também, obviamente, desenvolve imaginação. A imaginação, no brincar da criança, por exemplo, ela não é só desenvolvida, ela é utilizada. É amplamente utilizada. Ela desenvolve, só que depois ela utiliza também a imaginação, por exemplo, no processo de brincar, né? Bem, gente, então vejam, ó, a criança ela se apropria, né, do mundo, podemos dizer dessa forma, ela se apropria do mundo. A criança ela tem inclusive a capacidade de transformar o mundo. E como ela faz isso? Ela faz isso a partir da sua curiosidade, né? Ela faz isso a partir das suas explorações. Então tem vários elementos aqui que contribuem. Experimentação, poderia colocar aqui. A imitação, que é algo trabalhado pelo Piaget, né? A imitação, a criança aprende também imitando. Repetição, ela aprende também repetindo. E ela não só se apropria da realidade, como ela transforma a realidade a partir desses elementos. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Vejamos aqui. Entretanto, dá uma ênfase na imitação. Nesse processo de imitação e repetição, existe um movimento de reprodução interpretativa. Isto é, elas não absorvem simplesmente o que vem de fora. Olha que interessante, a criança imita e repete, sim. Mas ela imita e repete exatamente aquilo que é passado para ela? Não.
Olha que interessante, porque existe nesse processo um movimento de reprodução interpretativa. Isso quer dizer o quê? Se eu ensino a criança alguma coisa, o resultado da aprendizagem dela não é exatamente aquilo que eu ensinei. Por quê? Porque ela usa caminhos diferentes interpretativos no processo de assimilação. Olha aqui, ó, por mera assimilação. Ao reproduzir aspectos da cultura dos adultos, as crianças produzem significados, culturas próprias dela, da infância, saberes e conhecimentos. Isso ocorre porque possuem a capacidade de transformar o mundo e agir sobre ele. Às vezes a criança faz algo que para o adulto é fruto de incoerência. O adulto fala, nossa, a criança não sabe, ou ela não tem condições de entender, ou essa criança está maluca. Não é. É que ela faz aquilo que tem sentido para ela, com base no que ela vê na realidade. Ela não imita necessariamente a realidade. Isso é ao comer, ao tomar banho, ao interpretar as coisas, de todas as formas, né? Então a criança ela chega para o pai e fala, por exemplo, algum fato que ocorreu na escola, ela passa aquilo na linguagem dela, enquanto criança. A visão que ela, criança, tem daquela realidade. E às vezes o pai tem que ficar atento porque ela está tentando dizer alguma coisa, não é? Que talvez seja até um pouco séria. A gente vê, por exemplo, casos de pedofilia. Vou levar um pouco para o lado polêmico, radical da coisa. A criança ela conta um fato de forma ingênua e que ela vê como natural, mas que na verdade, né, foi um ato, uma tentativa de repente aí, uma prática de pedofilia, né, contra ela. Então, veja, até nesse ponto de vista a gente tem que tentar entender o que a criança diz, porque ela não vai representar exatamente a realidade, ela vai falar com base nas condições dela de interpretação da realidade. É nesse sentido que o brincar se torna a forma privilegiada de as crianças pequenas agirem e se apropriarem do mundo, pois possibilita-lhes compreender e subverter a ordem das coisas. Dependendo das condições concretas de existência das crianças, as experiências que vivenciam serão diferentes. Tá? Por exemplo, as brincadeiras dos meninos e meninas que vivem na zona rural não são as mesmas dos que vivem em apartamentos localizados na região urbana de uma grande cidade. Tá bom? Então tá aí um ponto bem importante para nós. Gente, agora uma coisa muito interessante trazida pelos autores, que é o seguinte: como nós temos falado, a criança está inserida dentro de um contexto, assim como a instituição educacional que ela frequenta, dentro que ela participa, não é? Só que vejam, esse contexto ele é social, ele é cultural, ele é econômico, ele é político, etc. Mas a criança, ela está inserida também em dois níveis diferentes. Na verdade, as autoras identificam dois níveis diferentes de inserção, como o próprio Edgar Morin, por exemplo, nos traz. Né? Nós estamos inseridos em um ambiente local e um ambiente planetário. Então aí nós temos os níveis de inserção. Dois níveis distintos de inserção. Então ela está inserida num contexto específico, mas ela está inserida num nível local e ela está inserida no nível planetário. E isso aqui tem que ser levado em consideração pela instituição. Porque o nível local diz respeito à condição da família. Então eu tenho que saber em que condição vive essa família. As famílias vivem em condições diferentes, em locais diferentes. Isso tem que ser levado em consideração, para não homogeneizar a prática. Tem instituições que tratam todas as crianças como se fossem todas de um mesmo contexto familiar. E não é assim que funciona. Agora, o planetário é interessante também, porque aqui está a condição humana. E a relação do ser humano com o meio ambiente. Há um tom de preocupação aqui, porque nós somos uma espécie que estamos nos destruindo do ponto de vista ambiental. Estamos acabando com o nosso habitat natural.
E obviamente que há necessidade de se equilibrar essa relação, né? Então, quando há consciência de que vivemos num nível planetário, nós percebemos que somos uma espécie ameaçada, tá? Então, a condição humana aqui é vista como uma espécie ameaçada. Lembra que eu falei no comecinho da aula que um dos objetivos da obra era como a educação infantil e a instituição de educação infantil pode contribuir para a construção de uma sociedade sustentável? Está aqui, oferecendo à criança condições para que ela saiba que ela não está só num local, mas que ela está também dentro, inserida num nível planetário. E que é papel dela também transformar essa realidade planetária, né? Então a escola tem que ajudar a criança a se apropriar de conhecimento, de experiências e de habilidades e competências para poder transformar essa realidade posteriormente. Como? Papel da escola, né? Ensinar cumprindo seu papel da instituição, vamos colocar aqui, papel da instituição de educação infantil. Fazer a criança, ajudar a criança a se apropriar de conceitos, de atitudes, fazeres, procedimentos. E como a escola, a instituição faz isso? Dá a impressão que é algo muito complexo, mas não é. Dentro das atividades na instituição educacional, tem a questão envolvendo saúde, a higiene, o banho, a alimentação, organização do espaço, que a criança pode participar também dessa organização, as atividades em conjunto, brincar. Todas essas experiências têm que ser experiências que não sejam realizadas de qualquer forma. Elas têm que ser todas realizadas de forma muito voltada, assim, com muita preocupação com o desenvolvimento da criança. Então, quando o educador dá um banho na criança, aquele banho tem que ser significativo, tem que se passar uma mensagem para a criança, né? E aí ela vai tendo esses conceitos nas atividades, na valorização do meio ambiente, dos animais, da natureza, o respeito ao próximo, né? O sentimento de paz. Então, tudo isso vai sendo passado às crianças de forma bastante significativa. Isso está dentro do cuidar e está dentro do educar. E como a criança vai desenvolver isso, né? Uma coisa está relacionada à outra. Se eu tenho um trabalho voltado para o desenvolvimento das múltiplas linguagens, a criança vai tendo cada vez mais condições de se apropriar desses conceitos, atitudes, fazeres, procedimentos, etc. Bom, e aí a gente tem um papel da escola. Agora, para que o professor trabalhe adequadamente, exige-se aqui, ó, no papel da escola, está o professor. Exige-se do professor o quê? Conhecimento científico. Infelizmente, muitos professores da educação infantil atuam só com conhecimento, com senso comum. E passam visões equivocadas da realidade para a criança. Não que a educação infantil seja a transmissão de conteúdos, mas na execução do projeto, no diálogo, na fala, o professor não planeja adequadamente a atividade porque ele não tem um conhecimento total do que envolve aquilo que vai ser estudado. Então, como dizem as autoras, se o professor vai trabalhar com um projeto envolvendo raios e trovões, o que ele tem que fazer? Ele tem que mergulhar no tema, pesquisar o tema, aprender o tema cientificamente. Por quê? Porque ele vai passar no quadro e transmitir para a criança? Não, porque no momento de elaborar aquela atividade, o professor precisa ter esse conhecimento para ele ter coerência na informação que ele vai passar para a criança e na forma como ele vai trabalhar com a criança. Então a educação infantil, como ela tem um histórico assistencialista, nunca houve tanto uma preocupação em o professor ser muito capaz para ensinar. Sempre permitiu o quê? Um conhecimento frágil do professor
pelo fato dele estar lidando com crianças, quando na verdade ele tem que ter um conhecimento muito sólido de natureza científica e não um senso comum, né? Bem, pessoal, currículo em ação na educação infantil, né? Então, quando eu falo nesse terceiro momento, no terceiro tópico, currículo em ação na educação infantil, então a gente está dizendo o seguinte: aqui, na hora de se trabalhar o currículo voltado para todos esses aspectos que nós estudamos, é preciso que esse currículo esteja relacionado aos demais elementos da proposta pedagógica. Tá? Aos demais elementos da proposta pedagógica. Então, eu só tenho... Isso quer dizer o quê? O professor só tem como planejar adequadamente o currículo, mesmo que de forma flexível, se ele participou da proposta pedagógica e se ele está levando em consideração todos os outros elementos que apareceram nesse planejamento pedagógico como um todo. As crenças, os valores, o contexto, quem é meu aluno, filosofia, estrutura, tudo isso. Tem que estar tudo articulado, tudo junto. E aí o professor vai poder então realizar suas atividades curriculares. As propostas trazidas pelas autoras são trabalhar com projetos, trabalhar com sequências didáticas, trabalhar com oficinas, ou seja, trabalhar de forma que o aluno possa aprender ativamente e que elimine o processo de mero transmissão de conteúdos, que dê a possibilidade do aluno, da criança, participar da aprendizagem de conteúdos significativos, que dê a possibilidade do diálogo, que dê a possibilidade da participação da criança no desenvolvimento da atividade, né? Então, por isso essa proposta. Só que eu não tenho como elaborar um projeto se eu não tenho uma visão contextual da escola e se eu não participei do planejamento da escola como um todo. Podem ter lacunas ou equívocos nesses projetos no momento de se trabalhar com as crianças. Outro slide, então, para nós aqui, importante, diz assim: assim foi concebida a escola como espaço de acesso aos conhecimentos formais, que permitem novas formas de pensamento e comportamento. Aqui fala-se da função da escola, tá? Dando continuidade ao processo de humanização. Nesse espaço, foi delegado ao adulto, professor, o papel social de utilizar o tempo de interação com as crianças, os alunos, para promover intencionalmente aprendizagens, não se limitando às experiências cotidianas. É porque na escola, gente, óbvio que as experiências cotidianas são fundamentais, mas eu não preciso me limitar a ela, porque a escola é um espaço de educação formal que vai planejar atividades específicas voltadas para um desenvolvimento mais significativo da criança, né? Mas possibilitando o acesso aos bens culturais historicamente acumulados. Inclusive bens culturais que nem sempre a criança vai encontrar na família, na comunidade em que ela vive. Nessa relação pedagógica, o professor tem como objetivo que os alunos aprendam determinados conhecimentos e dominem instrumentos específicos, que lhes permitam aprender, necessitando, para tanto, adequar sua prática pedagógica às possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem de seus educandos. Os alunos, no seu processo de aprendizagem, se envolvem nessa relação, seja pela atenção, pela participação, pelas atividades de pesquisa, entre outras formas de interação. Então, os alunos se envolvem, eles se envolvem no projeto de trabalho, eles se envolvem na realização das oficinas, eles se envolvem nas sequências didáticas ou de sequências de atividades ou de conteúdos, tá? E ainda as autoras trazem para nós algumas reflexões sobre o currículo.
Olha lá, dessa maneira é compromisso da instituição educacional infantil com as famílias, como também seu papel em relação às crianças, cuidar e educar para que se sintam seguras, protegidas e saudáveis, aprendam a respeitar o outro nas suas diferenças, produzam, transformem e se apropriem de forma crítica e autônoma de linguagens, conhecimentos, instrumentos, procedimentos, atitudes, valores e costumes da cultura em que estão inseridas, necessários à vida coletiva, construam sua identidade e autonomia, se sintam sempre desafiadas e não percam a relação prazerosa com a busca pela compreensão do mundo, se sintam bem e felizes, se desenvolvam na sua integralidade, tanto nos aspectos cognitivos quanto afetivos, físicos, sociais, éticos e estéticos, contribuindo com a sua formação. Ok? Então, tá aí. Então, o currículo, ele é movimento para as autoras, né? O currículo não pode ficar estático, nós temos que sempre repensar, porque a sociedade é dinâmica, o contexto é dinâmico, e a proposta pedagógica, o projeto político pedagógico, é justamente a proposta para que ocorra esse movimento do currículo. Então as autoras vão dizer o seguinte, que são fundamentais 3 elementos para construir o PPP. Resumidamente, então, para terminar, 3 elementos são fundamentais. Tá? O primeiro elemento é a legislação. Então tem que levar em consideração o que diz a legislação, as diretrizes. Depois, as diferentes relações das crianças com o conhecimento tanto da natureza quanto da cultura. Tá? Então vou colocar aqui só relações. Então, a criança ela estabelece diversas relações com os conhecimentos sobre natureza e cultura. Tenho que levar em consideração isso. Como que a criança se apropria da natureza e da cultura, que relações são essas, né? E o currículo em ação. O currículo em ação é preciso pesquisar sempre atividades novas para as crianças, temas novos, formas de abordagem, projetos, metodologia. Então esses 3 elementos são fundamentais na hora do planejamento pedagógico. Tudo bem? Queridos, visto isso, a gente termina essa aula, tá? É mais um conteúdo, nós vamos seguir em frente com os demais conteúdos do curso e segue o material aí em anexo para você ler e ter mais chances, vamos dizer assim, de conseguir um bom percentual de acertos na sua prova. Grande abraço, até a próxima aula.